Olá, nós iremos falar um pouco sobre assistência e cuidados de enfermagem em paciente portador de acesso venoso central. Mas afinal de contas, o que é o acesso venoso central? O acesso venoso central são catéteres inseridos em veia central ou periférica, cuja extremidade vai estar atingindo a veia cava superior ou inferior do paciente. Essa implantação pode acontecer através da veia jugular interna, subclávia ou femoral. É uma técnica invasiva bem comum, principalmente em unidades de emergência, UTI e enfermarias com pacientes graves. Essa técnica é indicada para pacientes que já não têm mais possibilidade de acesso venoso periférico ou pacientes que estão em quimioterapia, que estão fazendo uso de drogas vesicantes ou hiperosmolares e principalmente os pacientes críticos, né? Aqueles pacientes também que estão em uso de nutrição parenteral prolongada ou um paciente que vai fazer uso de qualquer terapia endovenosa por mais de 30 dias. Este procedimento é realizado pelo médico cirurgião, um médico intensivista ou emergencista. Pode ser realizado no próprio leito do paciente, assim como também dentro de um bloco cirúrgico, né? O tempo de permanência pode ser de curta permanência ou de longa permanência, né? Dependendo do tipo de terapia e procedimento que o paciente irá ser submetido. Cada região desse acesso tem suas vantagens e desvantagens. Em relação à subclávia, a sua vantagem é que o cuidado do local é mais fácil, ela não restringe o movimento do paciente, ela promove um maior conforto e ela tem menos risco de infecção. Porém, as suas desvantagens são risco de pneumotórax, progressão do acesso venoso central para a jugular e o risco de hemotórax. Já a jugular interna, as suas vantagens são que é uma veia mais calibrosa e superficial que a subclávia. Ela tem um risco menor de pneumotórax ou hemotórax e permite a hemostasia por compressão. Entretanto, a desvantagem é que ela limita os movimentos da cabeça e pescoço do paciente. Em pacientes obesos mórbidos, ela tem referência da punção, é difícil, porque não é possível visualizar essa região para a realização da punção. Ela varia o fluxo de infusão gravitacional de acordo com a movimentação do paciente. Ou seja, se o paciente movimenta o pescoço, pode causar uma infusão mais lenta da medicação. Já no acesso venoso central, através da veia femoral, a vantagem é que durante uma parada cardiorrespiratória não vai causar interferência no procedimento. Ela permite hemostasia por compressão e pode ser inserida no leito, e é de fácil remoção. Já como desvantagem, ela traz risco de edema em membros inferiores, risco de trombose, risco de infecção e também dificulta a limitação à deambulação do paciente. Já a jugular externa, ela tem um menor risco de lesão arterial ou pneumotórax e exige menos experiência que a jugular interna e subclávia. E esse acesso venoso central pode ser realizado pelo enfermeiro capacitado. Os principais fatores de riscos: ruptura lateral do catete, infecção da corrente sanguínea que pode evoluir, asepse grave, choque asséptico e óbito, flerbite, trombose da veia próxima à ponta do catete, obstrução e hematoma. Principais cuidados de enfermagem: adotar critérios rígidos na indicação e técnica rigorosa de antisepsia, manutenção de trocas de curativos dentro da rotina, conferir todos os dias a necessidade de troca antes do prazo previsto. Em pacientes com catete de longa permanência, após cada troca do curativo, deve ser feita a lavagem de cada linha e troca das tampinhas. Fazer a desinfecção das conexões, portas de infecção com microtecido ou swap estéreo, embebida com álcool 70 ou clorexidina a 2%. Evitar dobras e expressões sobre
equipos ou extensores, eliminar bolhas de ar dentro do equipo. Técnica de curativo. Os materiais necessários para a técnica do curativo são bandeja, kit de curativo ou luva estéreo, luva de procedimento, uma ampola de 10 ml de solução fisiológica, clorexidina alcoólica, adesivo hipoalergênico ou um filme transparente de poliuretano, uma gaze para inserção de catéter, um pacote de gás estéreo e saco plástico. Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado na prescrição médica ou de enfermagem. Higienize as mãos. Reúna os materiais na bandeja e leve ao quarto do paciente. Explique o procedimento ao paciente. Promova a privacidade do paciente colocando o biombo ou fechando a porta do quarto. Posicione o paciente de acordo com o local da inserção do catéter venoso central. Higienize as mãos. Corte as tiras do adesivo. Abra o filme transparente. Abra o pacote de gases estéreis. Abra o pacote de curativo na mesa auxiliar previamente limpa, luva estéreo. Calce as luvas de procedimento. Retire delicadamente o curativo anterior com uma pinça dente de rato ou luva de procedimento, observando o aspecto da inserção e da gaze retirada. Descarte o material em saco plástico, inclusive as luvas se utilizadas na remoção do curativo anterior. Higienize as mãos. Calce as luvas de procedimento, se usar a pinça Kelly ou luvas estéreis. Limpe o local de inserção do catéter com gás embebido em solução fisiológica. Se usar a pinça Kelly, use luvas de procedimento. Seque o local com gás estéreo, observando o aspecto da inserção e da pele ao redor. Luva estéreo ou pinça Kelly. Passe a gás embebido em clorexidina na inserção do catéter. Realize a oclusão com gás e adesivo. Gaze preferencialmente a específica para a oclusão de catéter central e fixe com adesivo hipoalergênico microporoso ou realize a oclusão com filme transparente. Separe os materiais para descarte em local apropriado, retire as luvas e descarte-as no saco plástico. Higienize as mãos. Identifique com data de troca do curativo e o nome de quem realizou o procedimento. Deixe o paciente em posição confortável, recolha o material do quarto, mantendo a unidade organizada. Encaminhe o material para o expurgo. Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool a 70%. Higienize as mãos, cheque a prescrição de enfermagem e anote o procedimento realizado em impresso próprio. Após finalizar o procedimento, é necessário realizar a anotação de enfermagem. Nela deve-se conter data e hora, procedimento realizado, local onde o procedimento foi realizado, o aspecto que se encontra a inserção do catéter central, se existe a presença de exudato ali. Caso exista, você tem que relatar qual tipo de exudato e a quantidade que foi encontrada, como é que aquela pele está se apresentando, se ela está ruborizada, se ela está edemaciada, se o paciente está sentindo dor antes, durante ou após o procedimento. Você tem que conversar com o paciente para ver se ele tem algumas queixas. Caso ele tenha, você tem que relatar isso também nas anotações. Caso aconteça alguma intercorrência, você tem que colocar nas anotações também. E para finalizar, você carimba, assina, não se esquecendo de checar no prontuário do paciente o procedimento que você conseguiu realizar. É importante ressaltar que a frequência da troca do curativo depende do material utilizado. Se for gás estéreo e fita adesiva, a troca deve ser entre 24 e 48 horas. Se for filme transparente, pode ser trocado 1 ou 2 vezes na semana. Prestem muita atenção, pois sempre que realizar coleta de sangue, infusão de medicamentos, hemoderivados ou nutrição parenteral, deve ser realizado a limpeza por flush de solução salina. Geralmente, o volume que utilizamos é de 3 a 5 ml de solução. É necessário utilizar uma seringa de 10 ml, pois seringas menores transferem maior pressão ao catéter. A heparinização do catéter é cada vez menos usada e os serviços de saúde tendem a usar apenas soro fisiológico.
E aqui são algumas recomendações que devem ser tomadas durante a troca do curativo de acesso venoso central. Esta equipe é composta por Ana Carolina, Alice Rodrigues, Carlos Henrique e Eve Larissa. Obrigado e até a próxima.